a lot of times you have him with a younger female, and there's a power dynamic there. My job is to shield his private life from the public. I remember hearing the words, "Prove your loyalty to me, King." He grabbed me by the shoulders, pushed me to a girl that was on the couch. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias, e hoje trago para vocês as revelações feitas no quarto e no último episódio da série The Fall of Diddy, e com isso fechamos aqui os vídeos sobre essa série. Então, eu vi muita gente comentando que não tem quase novidade nenhuma nessa série, porém, na verdade, o foco do documentário é se aprofundar nas acusações já feitas contra o Diddy e também se aprofundar um pouco no seu lifestyle, com relatos ali de pessoas bem próximas a ele e também relatos de vítimas dele. A série é bem legal, não é maçante, vale a pena dar uma conferida, são apenas 5 episódios, então não é muito longa, é rapidinho, e eu vou trazer agora quais temas foram abordados nesses 2 últimos episódios. Então, se você de fato não quer assistir a série, eu trouxe aqui os principais pontos levantados nesses 2 últimos episódios. Mas antes de você continuar assistindo o vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixar um comentário, sempre deixar 1, 2, 3 comentários, isso me apoia muito no engajamento do vídeo. Me siga na rede social que estará aqui na tela, lá eu tenho contato mais direto com vocês, e bora pro caso de hoje. Bom, pessoal, o quarto episódio da série The Fall of Diddy se chama A Queda e volta a abordar sobre o relacionamento que ele teve com a Cassie Ventura, quando ele conheceu a Cassie. Na época, ela tinha apenas 19 anos e ele já tinha 37, então era uma diferença muito grande de idade, e foi quando ela assinou a Bad Boy Records, que foi quando eles tiveram o primeiro contato. Na época ela namorava um rapaz, porém o Diddy teve interesse em se relacionar com ela, então ele criou um plano para afastá-la do namorado. Ele simplesmente inventou um evento em Miami que a Cassie teria que comparecer, e ele fez até flyer desse tal evento, porém na realidade ele apenas inventou tudo aquilo como uma desculpa para viajar sozinho com ela, sem o namorado dela. E o pretexto era que eles iriam para lá para trabalhar. Na verdade, em Miami eles foram para muitas boates, muita festa em iates, e rolou, como sempre, muita substância ilícita, álcool. E naquela época é dito na série que rolava muita bala. E logo, depois disso, os dois assumiram um relacionamento publicamente. Eles eram vistos como um casal extremamente poderoso, porém, na realidade, o que o Diddy fez foi tomar conta de todos os aspectos da vida da Cassie. Desde o aluguel do carro que ela usava estava no nome dele, até o apartamento que ela morava, que também pertencia a ele. Até os exames médicos dela ia direto pro e-mail do Diddy. E também a carreira dela acabou não indo pra frente. Qualquer produtor que quisesse trabalhar com ela, qualquer empresário, teria que antes passar pelo Diddy. E com isso, infelizmente, a carreira dela acabou não indo pra frente, porque com certeza o Diddy não quis que fosse. Um ex-funcionário dele também conta de uma vez que em 2009 ele viu os dois saindo de uma boate e o Diddy dando socos e chutes na Cassie, e ele até teve que entrar no meio para protegê-la de alguma forma. Esse homem era o segurança do Diddy. E era muito claro para o segurança que o Diddy iria machucá-la. O segurança então fez os dois entrarem no carro, e dentro do carro eles continuaram brigando, e o segurança tinha que dirigir o carro, se certificar que as janelas estavam fechadas para que ninguém visse aquilo, e também ficar tentando separar os dois que estavam em brigas físicas dentro do carro. Nessa ocasião eles foram direto para a casa do Diddy, e lá a Cassie tentou correr dele, porém, pelo relato do segurança, o Diddy conseguiu levá-la para dentro da casa e se trancar com ela no quarto, e ali dentro ela foi espancada com tanta brutalidade que ela até vomitou. Quando ele saiu do quarto, o Diddy mandou que o segurança pegasse a Cassie e levasse até um hotel, que não era mais para ela ficar na casa dele. E o Roger Bonds, o funcionário, conta que dava para ver os hematomas no rosto da Cassie. Então ela claramente havia sido duramente espancada. E na verdade, pessoal, isso acontecia com bastante frequência, e todos ao redor sabiam, e ninguém falava nada, ninguém denunciava, nem a própria Cassie. O relacionamento deles durou de 2007 até 2017, e em 2023 ela entrou com processo contra o Diddy, o acusando de abuso físico, emocional e sexual. No processo, ela afirmou que o Diddy a forçava a participar de festas onde era submetida a situações abusivas, sob efeito de substâncias, e que ele mantinha controle total sobre a sua vida profissional e também pessoal.
Ela foi a primeira a denunciar o Diddy e ela também foi a primeira a mencionar os encontros sexuais que ele marcava para ela, onde ela tinha que se relacionar com vários homens profissionais do sexo, que são as conhecidas freak-offs. Ela falou que ele filmava tudo aquilo e que geralmente ela estava sob efeito de substâncias. Ela foi a primeira a abrir a porteira aí de processos contra ele e depois disso inúmeras outras vítimas também tiveram coragem para denunciá-lo. E hoje ele enfrenta mais de 20 processos e está preso. Outro relato que aborda no documentário é sobre a Cat Passion, que saiu com ele a primeira vez em 2018, logo depois que a Kim Porter morreu. E logo depois que eles se conheceram, eles começaram um relacionamento. Ela conta que no começo era muito legal, ela ficou apaixonada por ele, porém aos poucos ele foi mostrando a verdadeira face. E uma coisa que ela comenta é que eles estavam vendo um documentário sobre o R. Kelly em um dia e o Diddy fez o seguinte comentário: todos temos um pouco de R. Kelly dentro de nós. E para quem não sabe, o R. Kelly foi condenado por crimes como pornografia infantil, extorsão e tráfico sexual. Então é bem estranho o Diddy dizer com todas as letras que todos têm um pouco de R. Kelly dentro de si. Ele já estava falando bastante sobre ele nessa frase. Eles acabaram terminando em 2019, porém em 2021 ela aceitou viajar com ele e também com alguns amigos. Ela conta que a viagem estava super legal, super descontraída, porém na última noite, do nada, ele ficou obscuro. E esse é um relato que se repete entre todas as mulheres que se relacionavam com o Diddy. Ou ele estava sendo muito legal e romântico, ou ele estava sendo completamente escroto e abusivo com elas. Então é muito claro que o Diddy tinha um grande problema com mulheres. E no caso da Cat, ela conta que ele estava usando uma substância ilícita no banheiro enquanto ela estava dormindo, e então ele foi pro quarto, a acordou e abusou dela. Ela conta que não o reconheceu naquela madrugada, que ele saiu do banheiro completamente diferente após usar aquela substância, que ela conta que era uma substância rosa que ele estava cheirando. E depois de alguns dias que ele fez isso com ela, ele ligou para ela ameaçando e gritando muito no telefone, falando que se ela contasse para alguém, algo muito ruim aconteceria com ela. E no final do quarto episódio fala sobre a prisão do Diddy e um pouco sobre suas acusações. Agora entrando no quinto e último episódio, começa aí com o relato do Phil Pines, que era assistente executivo sênior do Sean Combs. Ele trabalhou com o Diddy de 2019 até 2021. No começo ele conta que ficou muito honrado por trabalhar para alguém como o Diddy e contou que suas funções eram atender telefones, marcar reuniões, arrumar a mala do Diddy. Ele era uma pessoa de confiança do Diddy, porém ele conta também que um dia o Sean Combs chegou com uma lista de itens que queria que o Phil levasse até o seu quarto. E era basicamente diversos itens para que aquelas maratonas sexuais ocorressem. O Phil conta que conhecia essas festas como Wild King Night e não como Freak Off. E essas festas, pelo que ele conta, era com apenas algumas pessoas, como se fosse um encontro mais íntimo, diferente da Freak Off, que era com mais pessoas. Alguns dos itens que ele tinha que conseguir eram luzes, álcool, erva, outras substâncias ilícitas, velas, incenso, muito lubrificantes, muitos óleos de bebês e basicamente ele conta que começou a estocar tudo isso para essas festas que ocorriam com muita frequência. Ele tinha como superior imediato a Christina Cohan, e ela sabia de tudo o que acontecia. Ela era uma funcionária também de muita confiança do Diddy. Certa vez o Phil conta que viu o Diddy agredindo uma mulher com quem estava se relacionando. Ele agrediu com empurrões, com chutes, porém depois de algum tempo ele a inundou de presentes, mandou vários presentes para essa moça e eles acabaram voltando a se relacionar. E novamente vemos esse padrão aí nos relacionamentos do Diddy. Quem reportava todos os pedidos para o Phil era a Christina, que era chamada de irmã pelo Diddy. Ele confiava muito nela, porque basicamente ela sabia de tudo o que acontecia, as agressões, as drogas, as festas, os abusos, porém ela garantia que nada daquilo vazasse. Então ela era o braço direito dele. O Phil, em determinado momento, também ficou responsável por ajudar na limpeza dessas festas. Então ele participava de alguma forma ali, orientando as equipes de limpezas que tinham que arrumar os quartos de hotéis onde aconteciam essas festas sexuais. E ele tem diversas
mensagens da Christina avisando que a limpeza precisaria ser pesada, algumas das vezes, e ele conta de uma vez que o Didi quebrou todo o quarto do hotel, então eles tiveram que ir com uma equipe lá arrumar tudo, e também eles subornavam toda a equipe do próprio hotel para que nada daquilo vazasse. Ele também conta de outras vezes em que achava de tudo dentro do quarto, preservativos usados, sangue, substâncias ilícitas, e ele conta que sempre tudo estava melado de óleo de bebê. E é extremamente nojento imaginar tudo que acontecia ali dentro. É de embrulhar o estômago. E o Phil também conta que era o responsável por retirar essas filmagens que o Didi fazia dessas festas dos dispositivos dele, para que a família do Didi e também os seus sócios nunca tivessem acesso àquilo. Então ele fazia todas essas festas sexuais em quartos de hotel, às vezes na própria casa dele. Ele filmava tudo. O Phil teve acesso a muitas dessas filmagens. Ele conta que algumas vezes o Didi nem participava ativamente da atividade sexual, ele ficava apenas filmando e orientando como deveria ser, então ele gostava de assistir e filmar tudo aquilo. E o Phil conta que muitas dessas filmagens ele era o responsável por retirar dos dispositivos e colocar em algum outro local para que ninguém tivesse acesso. Ele também conta de uma vez que ele ainda não sabia o que tinha nessas fitas, né? E uma fita do nada sumiu, uma das fitas dessas gravações. E aí foi um desespero completo, eles tentando procurar onde estava essa fita, porque o que tinha ali dentro era muito comprometedor. E como vocês já devem imaginar, o próprio Phil também foi uma vítima, então ele também tem seu relato. Ele conta que uma vez ele ficou bebendo o dia todo durante uma festa ali com o Didi, e o grupo de pessoas ao longo das horas que iam se passando começou a diminuir. O Phil conta que o Didi o chamou para tomar mais uma dose e foi dando cada vez mais doses para ele, e de alguma forma ele se sentia na obrigação de acompanhar o seu chefe, porque era uma forma de demonstrar que ele estava ao lado dele e que se sentia confortável com toda aquela situação, para que assim ele mostrasse que era uma pessoa de confiança do Didi. Ele conta então que o Didi falou para ele: prove sua lealdade a mim, o rei. Ele se autodenominava rei. E aí o Didi pegou o Phil pelos ombros, começou a massagear ele e entregou a ele um preservativo. Depois ele empurrou o Phil para uma mulher que estava ali no sofá, uma das convidadas da festa. O Phil então teve que ter relações com essa mulher ali na frente de todos que estavam na sala. Ele conta que se sentiu obrigado a estar naquela situação por manipulação do Didi. E o Phil, ele tem uma criação cristã e ele também tinha um relacionamento, ele tinha uma companheira. E tudo isso fez com que ele se sentisse muito mal. Ele ficou destruído depois que ele participou dessa festa. Apesar de ele afirmar que tudo aconteceu de forma consensual, ele também alegou que teve medo de represálias caso negasse o pedido do seu chefe. O Phil hoje integra o grupo de pessoas que entraram com processo contra o Didi. E assim, pessoal, finalizou o último episódio desse documentário. Conforme eu falei, esse documentário não traz quase nenhuma novidade de tudo que já havia sido exaustivamente falado, inclusive aqui no meu canal. Porém, mostra pra gente vídeos inéditos do Didi, também mostra conversas de WhatsApp e também os relatos das próprias vítimas e testemunhas. E por isso, pessoal, vale a pena assistir o documentário, para você que quer entender de fato como era o modus operandi do Didi, como era ele em essência. E com todos esses relatos, você consegue enxergar claramente que o Didi agia assim como se fosse um rei. Todos tinham que servi-lo o tempo todo, ele não podia ouvir um não, sem se tornar uma pessoa completamente agressiva e abusiva. Ele sabia também manipular as situações a seu favor. Ele atraía as mulheres que ele queria ter por perto, sendo gentil e amoroso, porém quando ele as conquistava, ele passava a mostrar sua verdadeira face. Ele nunca conseguia controlar de fato a sua raiva, o seu modo agressivo de ser. E em algum momento, ele sempre externalizava aquilo da pior forma possível. Era como se a verdadeira personalidade violenta dele ficasse adormecida por algumas horas. Porém, quando ela acordava, sua verdadeira face era revelada. E a partir disso, resultava em destruição, abusos, violências, crimes. O Didi claramente é um homem que gosta do que é errado e que gosta do lado obscuro da vida. Afinal de contas, ele teve tudo para ser feliz. Ele teve as namoradas mais bonitas que ele poderia ter, ele teve dinheiro, ele formou a sua família com a Kim Porter.
porém ele conseguiu destruir tudo com as suas próprias mãos. E hoje ele está preso e enfrentando mais de 20 acusações. Seu julgamento irá ocorrer em 5 de maio deste ano, daqui 3 meses. E claro que eu vou cobrir tudo aqui para vocês. Então, se você não é inscrito, já se inscreva no canal. Não se esqueçam de curtir, de comentar e até o próximo vídeo.